Neemias capítulo 7. Talvez este seja um dos textos mais difíceis de serem lidos de toda a Bíblia. Talvez você pergunte, meu Deus, por que um texto como esse está registrado na Bíblia? E eu quero lhe dizer que esse texto é tão interessante que Deus fez questão de repeti-lo na Bíblia. Se você ler Esdras capítulo 2, basicamente é a repetição desse texto. Então, antes de você questionar por que Deus pôs na Bíblia, Deus não só pôs, mas pôs 2 vezes o mesmo texto. Eu estou certo de que poucas pessoas leem hoje esse texto para encontrar aqui o nome de um filho. Mas temos um relato grande de nomes. Se vocês ainda vão ter filhos, talvez encontre aqui uma boa sugestão. Neemias 7. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos outros. E lhes disse, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça e enquanto os guardas ainda estão ali. Que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela. E as casas não estavam edificadas ainda. Então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro e nele estava escrito. São estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levara para o exílio e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naami, Mordecai, Bilzan, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Paróis, 2.172. Os filhos de Safatias, 372. Os filhos de Ara, 652. Os filhos de Paate Moabe, dos filhos de Jesua e Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98. Os filhos de Rasum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Harife, 112. Os filhos de Gibeon, 95. Os filhos de Belém, de Netofa, 188. Os filhos de Anatote, 128. Os filhos de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriat Yarim, Quefira e Beerote, 743. Os homens de Ramá e Geba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens do outro Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Harim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Hadid e Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Passur, 1.247. Os filhos de Harim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Radeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Hatita, os filhos de Sobai, 138.
Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Razufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Querós, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebaná, os filhos de Ragaba, os filhos de Salmai, os filhos de Ranã, os filhos de Idel, os filhos de Gaar, os filhos de Raías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Bazeia, os filhos de Bezai, os filhos de Meumim, os filhos de Nefusim, os filhos de Buque, os filhos de Racufa e os filhos de Harur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Harza, os filhos de Barcos, os filhos de Císar e os filhos de Tamar, os filhos de Neziai, os filhos de Ratifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Sorete, os filhos de Perida, os filhos de Halá, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Ratil, os filhos de Poquirete Rezabaim e os filhos de Amon, todos os servidores do templo, e os filhos dos servos de Salomão, 392. Os seguintes subiram de Tel-Melá, Tel-Harsa, Querube, Adom e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. Dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, o qual se casou com uma filha de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não o acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos 736, os seus mulos 245, camelos 435, jumentas 6.720. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1.000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos e em prata 2.200 arráteis. O que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 daricos e 2.000 arráteis em prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. Amém. Tema para a nossa meditação: o fortalecimento da cidade de Deus. Como introdução, eu gostaria de levantar 4 aspectos aqui. Primeiro, qual foi o propósito da volta dos exilados? Se vocês notarem, Neemias está preocupado com 2 tipos de restauração em Jerusalém. A primeira restauração é a restauração física, a reconstrução dos muros da cidade. Essa foi a obra mais fácil, demorou apenas 52 dias. Trabalhar com pedra e tijolo é mais fácil do que trabalhar com gente. Se a reconstrução da cidade demorou apenas 52 dias, a reconstrução espiritual da cidade demorou-se vários anos. O capítulo 7 não está mais preocupado com construção de muros, está preocupado com construção de uma cidade, dos seus habitantes, da sua população, da vida espiritual daquela cidade. Segundo aspecto, vamos ver o número dos exilados que voltaram. Vocês observam que o povo de Deus, embora foi levado cativo para a Babilônia, embora tenha passado lá 70 anos, embora já tinha passado mais de 70 anos depois de que os primeiros voltaram da Babilônia, ainda o povo de Deus é organizado. O povo de Deus tem cuidado de fazer estatística. O povo de Deus é capaz de resgatar dados. O povo de Deus é capaz de contar as pessoas. Sabe por que Deus conta as pessoas? Porque as pessoas contam. Porque as pessoas são importantes. Para Deus, elas são contadas. Elas são contadas. Não é mais ou menos 40 mil.
mas 42.360. Esse número não dá para ser aproximado, você não aproxima número de gente, porque cada pessoa conta, porque cada pessoa é importante. Além dos 42.360 pessoas, você vai notar que vieram 7.336 servos e servas, numa viagem complicadíssima de mais de 1.300 quilômetros da Babilônia a Jerusalém. Lembra você que esse grupo vem carregando crianças, são homens, são mulheres, numa viagem extremamente difícil, perigosa, trazendo consigo seus pertences pessoais, trazendo os tesouros do templo, trazendo seus animais. Então não foi uma viagem simples, uma viagem que demorou, segundo Esdras, 7, 8 e 9, 5 meses. Pense você, o que é 5 meses na estrada, numa caminhada a pé, muitas vezes usando os camelos, os mulos, para carregar os pertences, mas homens, mulheres e crianças caminhando 1.300 quilômetros, mais do que daqui a São Paulo, em lugares perigosos, em desertos perigosos, enfrentando todo tipo de perigo. É exatamente esta viagem que Abraão, quando saiu da sua terra, para uma terra que Deus havia de mostrar, agora Abraão fazia a mesma viagem. Sua descendência, depois de tantos séculos, está fazendo a mesma viagem, agora para um tempo de restauração. Terceiro ponto da minha introdução é o significado desta volta dos exilados. Eles foram levados para a Babilônia, agora depois de 70 anos de cativeiro, eles estão voltando. E o que significa essa volta? Será que é apenas o retorno de alguns escravos? Que implicação tem isso? O reino do norte, o reino de Israel, foi levado cativo para a Síria e nunca voltou de lá. A volta, portanto, destes judeus, desses israelitas para Jerusalém, é mais do que simplesmente uma volta de escravos, mas representa a manutenção da fé judaica no Deus vivo. Representa a preservação de uma tradição espiritual que há de ser o maior legado espiritual para todas as nações em todos os tempos. Significa a preservação de princípios doutrinários que hão de reger a vida do povo de Deus ao longo dos séculos. Certamente, a volta significa a manutenção deste maior patrimônio da humanidade, a fé cristã. Em último lugar, quarto lugar, a introdução, a estruturação da vida dos exilados. Você nota que Neemias volta para reconstruir os muros e para estabelecer a ordem na cidade de Jerusalém. E é sobre isso que vamos tratar neste capítulo 7 de Neemias. Eu dividi a minha palestra em alguns pontos bem claros, bem definidos. E eu espero que você possa me acompanhar nesses pontos. São apenas 3 pontos básicos. A proteção da cidade, o crescimento da cidade e o sustento da cidade. Então vamos ver em primeiro lugar a proteção da cidade, versículo de 1 a 4. Quero que todos mantenham suas Bíblias abertas. A proteção da cidade. Primeiro ponto, você vai notar que Neemias aqui, depois de construídos os muros, depois que os levitas estão nos seus lugares, os cantores, os porteiros, agora ele vai fazer nomeações para o governo da cidade. Lembrem que Neemias é governador, ele é um político. Ele é um homem que tem capacidade não apenas administrativa, mas ele tem poder de mando. Debaixo da autoridade de Artaxerxes, ele é a maior autoridade de Jerusalém, autoridade política, e agora ele vai nomear, fazer nomeações. E vocês bem sabem que o sucesso de um governo depende das nomeações feitas. Um governo pode ir à bancarrota se fizer nomeações equivocadas. Lembram de Dario? Dario substituiu o governo da Babilônia, o governo medo-persa. E uma das preocupações do governo medo-persa foi fechar a torneira da corrupção, ou tapar o ralo da corrupção, ou tomar medidas preventivas, profiláticas, para que os bens não fossem para o ralo ou para o bolso dos corruptos. E o que Dario fez? Ele nomeou
3 governadores, 120 sátrapas, para que pudessem desta maneira fiscalizar o erário público. E o que aconteceu com as nomeações? Dos 3 governadores, 2 se corromperam, e dos 120 sátrapas, todos eles se corromperam. E conspiraram contra o único governador que não se corrompera, que foi Daniel. Nós conhecemos bem essa história de nomeações apressadas, de nomeações produto de jogo político, de nomeações que vão desaguar em subtração do erário público. E agora é importantíssimo entender então quais foram os critérios que Neemias adotou para fazer nomeações em Jerusalém. Primeiro ponto, coloque as pessoas certas nos lugares certos. Há uma famosa frase em inglês, the right man in the right place. O homem certo no lugar certo. Este é o grande segredo de uma administração próspera e bem-sucedida. E você vai notar no verso 2 o que é que está acontecendo. Eu nomeei Hanani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Você vai notar que Neemias não apenas tira a cidade dos escombros, sob fortes pressões externas e internas, num tempo recorde, mas agora Neemias precisa proteger a cidade. Para proteger a cidade, ele precisa fazer nomeações. E quando ele vai adotar critérios, ele vai encontrar homens certos, para os lugares certos. Alguém pode acusar Neemias aqui de nepotista, por nomear um irmão dele. Mas quando você vai estudar o histórico deste irmão, você vai notar que o critério, a razão pela qual Neemias nomeou seu irmão, não foram os laços de parentesco, mas foram os predicados morais deste moço chamado Hanani. Os critérios não foram favores familiares, mas foram credenciais de preparo, de capacidade, de envolvimento, de sacrifício de Hanani com a história e com a vida do povo de Jerusalém. Se você notar então, Neemias vai nomear 2 homens por causa do seu caráter, por causa da sua dignidade, por causa da sua competência. Segundo ponto, escolha homens que busquem os interesses dos outros mais do que os seus próprios. Vamos nos prender aqui em Hanani. Hanani era irmão de Neemias. Possivelmente Hanani tenha vindo com Esdras ou com Zorobabel nas primeiras 2 levas. Possivelmente Hanani tenha chegado em Jerusalém e envidado todos os esforços para restaurar a cidade. Mas a cidade ainda continuava debaixo de escombros, de opróbrio. Lembram vocês que os muros estavam caídos, significando que não tinha segurança pública? Que as portas estavam queimadas a fogo, representando que não havia justiça, porque os tribunais eram exercidos nas portas da cidade. O poder judiciário estava comprometido. A cidade estava debaixo de miséria, ou seja, o povo tomado pela pobreza. E também debaixo de opróbrio, ou seja, debaixo de humilhação. Quando Hanani vê este quadro, ele vai a Suzã, uma viagem de 1.300 quilômetros. Preste atenção nisso. Diante de um problema seríssimo. Que problema seríssimo? É que os inimigos que estavam à volta, Sambalá, Tobias, Gesem, o arábio, e as outras nações circunvizinhas já tinham nesta época mandado uma carta ao rei Artaxerxes, uma carta mentirosa, uma carta absolutamente falsa, colocando o rei contra o povo que voltara. E o rei Artaxerxes, de uma forma apenas parcial, atendeu a carta dos inimigos e mandou paralisar a obra. Quando Hanani vai a Neemias, ele sabe que vai enfrentar terrível oposição dos inimigos à volta e vai enfrentar a decisão de um rei cuja lei era maior do que o próprio rei, a lei medo-persa. Então, o fato de Neemias nomear seu irmão significa que ele está nomeando um homem que tem coragem, um homem abnegado, um homem que pensa mais nos outros do que em si. Essa foi a motivação de Neemias nomear o seu irmão Hanani. Terceiro ponto, escolha homens que tenham valores absolutos.
Veja você o verso 2 ainda. Ananias era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Lá no comecinho do verso 2, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Preste atenção, 3 coisas aqui sobre Ananias. Primeiro, diz aqui que ele era um homem fiel a Deus, ele era temente a Deus. Por que Neemias vai escolher um homem temente a Deus para colocar sobre a cidade de Jerusalém? Porque os muros estavam completos e preparados, mas Neemias sabia de uma coisa: Neemias não era um camarada romântico e nem um cidadão inocente. Ele sabia que mesmo com os muros tinha gente dentro de Jerusalém, dentro da realeza dos nobres, que estavam aliados aos inimigos do lado de fora. Você tem dúvida disso? Olha aí, por favor, capítulo 6, versículo 17. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles. Ou seja, os nobres estavam mancomunados com Tobias. Se não fosse um homem temente a Deus, certamente este líder fracassaria diante da pressão desses nobres. Um homem que teme a Deus não teme aos homens. Um homem que teme a Deus não está nem motivado por elogios, nem desmotivado por críticas. Um homem que teme a Deus não está buscando holofotes, não está buscando glórias para si mesmo. Ele está fazendo a obra de Deus por motivo de consciência e de princípios absolutos. Agora, note você que não apenas ele é fiel a Deus. Diz aí no versículo 2, que ele era homem fiel. Ou seja, confiável. Não era um homem que tinha segundas intenções. Não era um homem que tinha 2 caras. Não era um homem que era leal a Neemias na frente e desleal por trás. Este homem era capaz de exercer uma função delegada a ele sem puxar o tapete de Neemias. Ele era fiel. E finalmente, você nota que ele era um homem experimentado. Lá no começo do verso 2 diz que por isso ele foi nomeado maioral do castelo sobre Jerusalém. Ou seja, este homem já tinha demonstrado fidelidade numa nomeação menor. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Quem não é capaz de fazer um pequeno trabalho com fidelidade, não é capaz de fazer um grande trabalho com fidelidade. Porque nós somos fiéis no pouco, diz a Bíblia, então o Senhor vai nos dar o muito, o gozo do Senhor, a glória eterna. Então, nunca queira grandes posições se você não foi capaz de ser fiel nas pequenas coisas. É isso que Neemias está nos ensinando aqui. Ponto 4. Tome medidas firmes para proteger a cidade. Você vai notar 3 coisas aqui que Neemias manda fazer. Versículo 3. Eles disse: não abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Então, primeira coisa, cuide das portas. Cuide das portas. A porta era lugar de entrada e de saída. Coisas boas ou coisas ruins podiam entrar e sair da cidade. As portas precisam ser vigiadas. Se nós aplicarmos isso numa questão espiritual, lembramos-nos então de Atos 20, quando Paulo chama os presbíteros de Éfeso e diz para eles o seguinte: muito cuidado, vigiem. Porque existem lobos do lado de fora querendo entrar para dentro da igreja, para arrebatar as ovelhas. E Paulo diz, cuidado também, porque existem homens maus que se levantarão do meio do rebanho para tirar as ovelhas atrás de si. Ou seja, tem lobo querendo entrar e tem homens maus querendo sair, arrastando consigo as ovelhas de Deus. Vigiem as portas. As portas precisam ser cuidadas. Segunda coisa, Neemias diz, protejam os muros. Protejam os muros. O que significa isso, queridos irmãos? Depois que as portas eram fechadas, ninguém podia ficar desatento não. Porque Jesus diz que aquele que não entra pela porta, quem é? É o ladrão e o salteador. Então lá em Isaías 62 diz que o Senhor coloca sentinelas sobre os muros de Jerusalém. Ou seja, há necessidade do povo de Deus manter-se vigilante o tempo todo. E finalmente, no verso 3, tem a terceira ordem, vigie a sua casa. Ou seja, as pessoas deviam vigiar o muro
perto da sua casa. Está aí no versículo 3. Cada um, lá no finalzinho, cada um no seu posto, diante de sua casa. O que isso significa? Significa o seguinte, queridos irmãos, que cada um precisa velar pela sua própria família. Tome conta da sua família. Não espere que os outros vão cuidar da sua família. Não espere que outros estejam velando pela sua família. Vele pela sua família. Cuide da sua casa. Cuide dos seus filhos. Cuide da sua descendência. A Bíblia diz lá para os líderes, em Timóteo, capítulo 3, verso 5, que aquele que não é capaz de cuidar dos da sua própria casa, como vai cuidar da igreja de Deus? A necessidade de você cuidar da sua própria família. Então, está aqui o primeiro ponto, que é o cuidado com a igreja, a vigilância com a igreja. Agora vamos ver o crescimento da igreja, o crescimento da cidade. Versículos 4 a 69. E nós vamos olhar aqui agora alguns princípios no meio desses versículos cheios de nomes. Primeiro princípio: não jogue fora o seu passado. Versículo 5. Então, meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados, o povo, para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro e nele estava escrito. Meu amado irmão, veja você a necessidade de não jogar fora o seu passado. Não apague as suas memórias. Nós temos um passado, nós temos uma memória, nós temos uma herança que não pode ser jogada fora. Nós estamos vivendo numa geração que não dá muito valor ao passado. Uma geração que parece sofrer de perda de memória histórica. De uma geração que parece estar sofrendo de amnésia histórica. E nós precisamos, meus amados irmãos, saber quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo. Se nós não conhecemos as nossas raízes, nós não temos nenhuma capacidade de velar por quem nós somos. Se nós não soubermos de onde nós estamos indo, a igreja apostólica, se nós não descobrirmos as nossas raízes, como igreja, uma igreja fiel ao Senhor, vindo, por exemplo, da reforma, vindo dos mártires, daqueles que verteram o seu sangue para nos legar este evangelho, nós não vamos valorizar a herança que temos. Certa feita eu estava pregando em Belo Horizonte, e uma jovem aproximou-se de mim e disse: pastor, eu estou deixando a igreja presbiteriana. Eu disse: o que foi, minha filha? O que está acontecendo com você? E ela me disse: pastor, eu quero uma igreja que tenha alguma coisa que me inflame o coração, que me motive a buscar a Deus. Eu quero uma igreja que tenha legado de avivamento. Eu quero uma igreja que possa me empolgar a alma. E eu olhei para aquela moça e disse: minha filha, você conhece a história da igreja? Ela disse: não, nunca me contaram. Eu disse: então, por favor, se assente um pouquinho que eu vou lhe contar essa história. E eu tinha tempo disponível. E por mais de 40 minutos eu procurei contar para ela a história da igreja. Desde o Calvário, desde o Pentecoste, desde o martírio dos primeiros cristãos, desde o legado dos pais da igreja, dos pré-reformadores, dos reformadores, daqueles que morreram nos campos de batalha pela sua fé, desde os puritanos, desde os avivalistas, desde os missionários, desde os nossos pais. E aquela moça, à medida que eu ia expondo essa história, ela foi se comovendo e chorando diante de Deus e disse: nunca me contaram isso. E eu disse para ela uma frase que você conhece: nós não podemos amar aquilo que nós não conhecemos. Nós não podemos amar aquilo que nós não conhecemos. Se nós não conhecemos a nossa herança, o nosso passado, nós não somos capazes de valorizar quem nós somos. Segunda coisa, a cidade de Deus precisa crescer, mas não a qualquer preço. Não a qualquer preço. Olha, por favor, versículo 4. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. A cidade de Jerusalém era uma cidade capaz de comportar em torno de 300.000 pessoas. Neemias faz o censo
e chega à conclusão que tem apenas 42.300 pessoas, 360 pessoas. Tem muita coisa ainda, muito espaço para crescer. E meus irmãos, Jerusalém é um símbolo da igreja. E nós temos também muito espaço para crescer. Muito espaço para crescer. Nós ainda temos bancos vazios. E isso é uma coisa que aperta o meu peito, dói na minha alma. Quando nós poderíamos ter esses bancos completamente repletos hoje à noite. Quando nós temos domingo de manhã ainda bancos vazios. E Deus tem muito povo nessa cidade ainda. Deus quer povoar a sua cidade. Deus quer encher a sua casa. Deus tem interesse e tem pressa que a igreja cresça. Mas preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Deus quer não qualquer tipo de crescimento. Preste atenção que a obra está concluída. Os muros estão completos. Mas não basta apenas boas estruturas. Não basta ter um templo bonito. Não basta ter salas boas de escola dominical. Não basta ter um aparato perfeito. É preciso de gente. É preciso de povoar a cidade. É preciso de trazer aqueles que devem habitar esta cidade. É preciso procurar os moradores dessa cidade. Mas preste atenção nisso. É preciso que estas pessoas sejam genuinamente israelitas. Nem todos os de Israel são verdadeiramente israelitas. Aplicando o princípio espiritual, quer dizer o seguinte: nós precisamos buscar o crescimento da igreja, mas não um crescimento a qualquer custo, não um crescimento a qualquer preço. Nós precisamos de gente convertida, transformada, verdadeiramente nascida de novo. Terceiro ponto. Deixa eu gastar um pouquinho de tempo aqui ainda nesse segundo ponto. Deixa eu gastar um pouquinho de tempo ainda no segundo ponto, antes de ir para o terceiro. Por que Neemias faz esse censo? Você já parou para perguntar? Por que Neemias tem o cuidado de olhar papéis antigos, rolos antigos, gastar, quem sabe, tempos e tempos, nome por nome, família por família? E não é pouca gente, não. Por quê? Sabem por quê? É porque Jerusalém era mais do que uma cidade. Jerusalém era uma comunidade de adoradores. O centro de Jerusalém era o culto a Deus. E Neemias entende um fato, que aquele povo devia adorar a Deus de acordo com a palavra de Deus, com os princípios de Deus. Ou seja, Neemias não quer um crescimento de qualquer jeito. Meus irmãos, eu acho isso encantador e absolutamente pertinente para hoje. Nós estamos vivendo a época do pragmatismo. O que é o pragmatismo? É uma filosofia do século XX. O pragmatismo diz o seguinte: você não precisa estar preocupado com a verdade. Você precisa se preocupar com aquilo que funciona. Você não tem que perguntar: isso é certo? A pergunta é outra: isso dá certo? O pragmatismo tem uma obsessão idolátrica por números, pelo funcional, pelos resultados. Então o negócio do pragmatismo é o seguinte: o que é que pode encher Jerusalém? Vamos trazer todo mundo, vamos abrir as portas. Vamos criar fatos aqui mirabolantes, atrativos, para que encha logo essa cidade. Mudando para a aplicação de hoje, vamos encher a igreja. Vamos trazer todo mundo, vamos criar fatos que possam atrair as pessoas. Vamos criar a lei do mercado. O que é que você quer? O que é que você deseja? Vem que tem, nós estamos prontos a atender ao gosto da freguesia. Neemias está dizendo: não é assim. Nós queremos a população, nós queremos a cidade crescendo, nós queremos a cidade povoada, mas nós entendemos uma coisa: precisa ser de acordo com os princípios de Deus. Estamos fazendo um censo. Estamos estabelecendo pessoa por pessoa, família por família. Sacerdotes, levitas, cantores, servidores do templo, servidores do povo. E se nós identificarmos que algum sacerdote não pode provar a sua linhagem espiritual, não poderá exercer o sacerdócio. Ou seja, aplicando para nós não queremos gente envolvida na obra de Deus, sem conhecer a Deus, sem ser transformado por Deus, sem dar provas de novo nascimento. Que coisa fantástica, irmãos. Que lição magnífica para a igreja contemporânea. Terceiro ponto: a cidade de Deus precisa crescer,
mas não sem organização. Agora sim, versos 5 a 69. Quantas vezes você já escutou a crítica de que igreja grande é sinônimo de igreja desorganizada? Isso não é verdade. Isso não é verdade. É possível ter uma igreja grande desorganizada. E é possível ter também uma igreja pequena desorganizada. É possível ter uma igreja grande organizada, como também é possível ter uma igreja grande desorganizada. Mas o que Neemias nos ensina é que o povoamento da cidade de Jerusalém precisa ser ordeira, precisa ser organizada. E você vai notar que ele organiza Jerusalém por pessoas, por famílias, por lugares, por profissões. Notem aí agora, eu não vou detalhar o específico, mas apenas esses pontos. Ele organiza a população por famílias, vai do verso 5 até o verso 24. Se você passar os olhos aí, você vai notar que ele está organizando o povo por famílias, até o verso 24. Quando chega no verso 26, ele já está mudando, ou melhor, no verso 25, ele já está mudando o teor de família para lugares, para cidades. Cidade de Gibeon, de Belém, de Anatote, e cidade de Ramá, de Geba, de Bet-Idiai, de Nebo, de Jericó. Ou seja, agora ele vai descrever este povo não por famílias, mas por cidades. As cidades entregando os seus cidadãos mais nobres para povoar Jerusalém. Logo depois, dos versos 39 a 42, nota você, ele muda novamente a questão da descrição. Agora ele vai descrever as pessoas pela classe sacerdotal. Vai do verso 39 até o verso 42. Pelos sacerdotes. Tá? Você nota que depois de tantos anos de instituído sacerdócio, mais de 1000 anos de instituição, aproximadamente, aqui 1000 anos, de Moisés até agora, a classe sacerdotal precisa ser íntegra, ou seja, descendentes de Arão. Se você notar, isso é absolutamente necessário. Tá? A linha sacerdotal como instituída lá no começo. Então está aqui a relação. Depois, dos versos 43 ao verso 45, ele muda dos sacerdotes para os levitas, onde estão incluídos os cantores e os porteiros. Um fato interessante aqui nos levitas. Quando Esdras estava ajuntando o povo para trazer, Esdras identificou um fato interessantíssimo. Não tinha nenhum levita. Nenhum levita. Você sabe que nem todos voltaram para Jerusalém. Por que não voltaram? Porque o povo que foi para o cativeiro começou a se enriquecer na Babilônia. Começou a ter bons negócios na Babilônia. Eles começaram a ser donos de negócios vultuosos na Babilônia. Muitos se enriqueceram. E por isso não quiseram voltar para Jerusalém, deixando os seus negócios. Dentre esses que se enriqueceram na Babilônia estavam os levitas. Os homens que cuidavam da casa de Deus. Deixaram o ministério, já que foram levados para a Babilônia, e agora partiram para um outro negócio. Nós não queremos voltar às nossas origens. Se você quiser entender isso, abra sua Bíblia comigo lá rapidinho, porque esse é um ponto importantíssimo, em Esdras, capítulo 8. Olha lá, Esdras 8, a partir do verso 15. Ajuntei-os perto do rio que corre para a Ava, onde ficamos acampados 3 dias, passando revista ao povo e aos sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi, enviei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e Eunatã, que eram sábios. Enviei-os a Ido, chefe de Casifia, e lhes dei expressamente as palavras que deveriam dizer a Ido e aos servidores do templo, seus irmãos, a Casifia, para nos trazerem ministros para a casa do nosso Deus. Trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus, sobre nós, um homem sábio, dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, como seus filhos e irmãos, 18. Ele teve que mandar alguém atrás dos levitas. Olha, nós não vamos para Jerusalém sem levitas. Agora Neemias está aqui
fazendo o relato dos levitas, e você vai notar que não são muitos não. São poucos levitas. São poucos levitas. Apenas 341 levitas estão regressando. Depois a lista do verso 46 a 56, note aí que muda de novo. Agora são os servidores do templo. Esses servidores do templo aqui eram aqueles que tomavam conta dos alimentos que eram trazidos, lembram? Dos dízimos para a casa do tesouro. Ficava o depósito lá de mantimentos dos tesouros. Eram eles que distribuíam esses bens para os levitas, para os sacerdotes. Eles eram servidores do templo. Logo depois, você vai notar no verso 57 a 60 que torna a mudar. Agora a relação é dos filhos dos servos de Salomão. Salomão vai nomear um outro grupo de gente, que eram os servidores, os servos de Salomão, eram as pessoas que faziam os trabalhos pesados, rachavam lenha, buscavam água, serviços seculares. Eles também são alistados aqui. E logo depois, então, vem uma lista complicada dos versos 61 a 65, que era a lista daquelas pessoas que não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Dentre eles estavam aqui alguns sacerdotes, verso 61, porém não puderam provar que suas famílias eram de Israel. O verso 63 trabalha sobre isso, e o verso 64 mais precisamente. Estes procuravam o seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. Vejam vocês então que Neemias quer a cidade crescendo, mas quer a cidade crescendo organizadamente. Quarto ponto, a cidade de Deus precisa crescer pela participação de cada um de acordo com a sua função. Sacerdote, levita, servidores do templo, servos. Ou seja, tem espaço para todos trabalharem. O que eu acho magnífico é que Neemias cita tanto o sacerdote pelo nome, como cita o servidor como nome, pelo nome. Não tem ninguém aqui dizendo, esse aqui não é importante, esse aqui não é necessário. Todos são importantes, todos são chamados pelo nome, todos têm valor para Deus. O crescimento depende da participação efetiva de todos. Quinto lugar, a cidade de Deus precisa crescer, mas não com o sacrifício dos princípios bíblicos. Versículo 64, Neemias deixa claríssimo, o sacerdote que estava realizando o sacerdócio, não podendo provar a sua genealogia, foi tido por imundo e não podia oficiar na casa de Deus. Por que não? Porque havia um princípio bíblico. Esse princípio bíblico está claramente definido lá em Números 16, 40, dizendo, nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Coré e o seu grupo, como o Senhor tinha dito a Moisés. Isso não era uma questão de somenos. Se vocês notarem, Neemias é um homem regido por princípios bíblicos. Foi isso que salvou Neemias de cair nas teias da falsa profecia, no capítulo 6. É um homem regido por princípios bíblicos que livra Neemias agora de nomear gente não autorizada para realizar a obra de Deus, a obra do sacerdócio. Último ponto da nossa mensagem. Falamos então sobre a proteção da cidade, sobre o crescimento da cidade. Vamos falar agora sobre o sustento da obra de Deus na cidade. Você nota nos versos 70 a 73, 3 grupos ofertando para a obra de Deus. Primeiro exemplo, o exemplo do governador. Versículo 70, a parte B. O governador deu para o tesouro em ouro 1000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. Magnífico exemplo de Neemias. Neemias é um governador desprendido. Ele é um homem abnegado. Ele não é governador porque quer tirar vantagem para si. Ele não é governador para explorar o povo, mas para servir o povo. Ele abriu mão de um posto de honra em Suzã, copeiro do rei, para vir para Jerusalém, para enfrentar pressões de fora e de dentro, para enfrentar riscos de vida, para restaurar sua cidade. Diz a Bíblia que ele deu do seu bolso dinheiro na crise interna
de um problema social grave que abateu-se sobre os pobres, ele deu do seu bolso. Ele mantinha sua mesa às suas próprias expensas, abrindo mão do salário que ele tinha direito como governador, por entender que o Jerusalém estava vivendo um tempo de pobreza. Agora, quando ele está estruturando a cidade, quando ele está estruturando o serviço no templo, quando ele está organizando o culto divino, quando ele está estabelecendo a continuidade do serviço de Deus, ele dá exemplo. Ele vai lá e oferta. Ele vai lá e abre a sua mão voluntária e generosamente. Que coisa magnífica é o exemplo do governador Neemias na contribuição para a obra de Deus. Segundo exemplo, é o exemplo dos líderes. Versículo 70. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. Versículo 71. E alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra, em ouro, 20.000 daricos, e em prata, 2.200 ráteis. Preste atenção que Neemias não está dizendo que são todos os cabeças que deram, não. Isso é triste. Talvez você pode notar a causa. No capítulo 6, verso 17, diz que alguns nobres de Judá estavam mancomunados com o inimigo. Certamente aqueles que estavam mancomunados com os inimigos não devam ter contribuído para a obra de Deus. Mas o princípio que Neemias nos ensina aqui é que os líderes precisam ser os primeiros a participarem na contribuição financeira na causa de Deus. Os líderes precisam ser exemplo para o povo de Deus na contribuição, na generosidade da contribuição. Eles precisam ser espelho para a congregação. Eles deram voluntariamente, generosamente para a obra de Deus. Em terceiro lugar, você nota no verso 72 que agora todo o povo participa. Veja aí. O que deu o restante do povo foi. E aí ele começa a dizer o que é que foi dado. Então, quando a liderança política e a liderança religiosa está na frente, o povo segue o seu exemplo. Agora o povo também contribui. Agora o povo também participa. Agora o povo também abre a mão, o coração e o bolso para o sustento da obra de Deus. É importante frisar que na antiga dispensação, o culto estava centralizado no templo. A obra de Deus estava centralizada no templo. Era sustento dos sacerdotes, dos levitas, etc, etc, etc. Do culto, do sacrifício, etc. Agora, a obra de Deus está descentralizada. Então, muito mais motivos temos nós para contribuir para a obra de Deus. São templos que têm que ser construídos. São missionários que precisam ser sustentados. São obreiros que precisam ir para os campos. São obras sociais que precisam ser estabelecidas. São Bíblias que precisam ser impressas. Ou seja, a obra de Deus precisa avançar e crescer. E é preciso que todos participem desse sustento. Eu quero concluir este capítulo deixando para vocês 4 princípios básicos desse texto. Primeiro princípio. Precisamos treinar pessoas para ocupar funções de liderança. Neemias, na hora que precisou delegar poder, ele delegou. Ele encontrou Anani, ele encontrou Ananias. Nós precisamos de gente fiel, preparada, capaz de ocupar posições estratégicas, enfrentar pressões de fora e de dentro, promovendo assim o bem-estar, a segurança e o crescimento da obra de Deus. Segundo princípio, precisamos de líderes abertos à direção de Deus. Irmãos, é magnífico o verso número 5. Olha aí, por favor. Então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Neemias é um homem que ora e um homem que lê a Bíblia. Neemias é um homem que tem intimidade com Deus. E por isso ele discerne a vontade de Deus e chega a registrar: Deus pôs no meu coração. Tem intimidade com Deus. Terceiro princípio. Precisamos de uma liderança espiritual adequada.
Quando tinha sacerdote exercendo o sacerdócio na casa de Deus, sem ter provas de que de fato eram israelitas da descendência de Arão, não tinham condições de provar que eram levitas, Neemias diz: vocês estão impuros, vocês estão desqualificados para a obra de Deus. Nós precisamos de ter critérios bíblicos para a obra de Deus. Finalmente, nós precisamos sustentar dignamente a obra de Deus. Nós precisamos sustentar dignamente a obra de Deus. Eu pergunto a você nesta noite: você já é um dizimista fiel ao Senhor? Você tem sustentado a obra de Deus? Você tem participado desse privilégio de investir na maior e mais nobre de todas as causas, a causa do reino de Deus? Este texto nos motiva e nos ensina da necessidade de fazer isso. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus aplique no nosso coração as instruções da sua palavra. Nós vamos orar ao Senhor. Fique em pé, por favor, onde você está.